Diários de Motocicleta, O Baile Perfumado, ou Baile Perfumado, e A Hora da Estrela. Então, recomeçando aqui, bem-vindos e bem-vindas, nós vamos conversar sobre a nossa trilha fílmica. Eu espero que vocês estejam em muito bom estado e contextualizado com esses 3 filmes, que são O Diário de Motocicleta, Baile Perfumado e A Hora da Estrela. Diário de Motocicleta, de Walter Salles, inspirado nos diários do Ernesto Guevara, o Che, esse revolucionário latino-americano que percorreu junto com o amigo, numa motocicleta, a América Latina. Fez uma trilha de atravessar o continente e que se tornou, era estudante de medicina, ainda com o curso incompleto, faltavam meses para ele completar, e eles dois vão nessa jornada de aventura. Ele acaba enveredando por outros caminhos, né, como todo mundo sabe, se tornando um ícone, um mito e um símbolo da resistência política da América Latina sob a dominação estrangeira. É uma coisa muito significativa para os governos da América Latina se livrar, se libertar de uma impagável dívida externa. Ninguém sabe como se contraiu essa dívida, né? Uma vez que o continente americano foi invadido por esses outros povos, mas as formações políticas ditatoriais, as formas conservadoras de ver o mundo, faziam com que esses lugares fossem dominados economicamente e toda a economia fosse pensada em virtude dessas outras nações mais poderosas. Então, havia um espírito de subserviência, de controle, havia, como a gente vai ver no caso do Ernesto Guevara, uma situação de famílias tradicionais, né, de uma estratificação social baseada na família de classe média, no modo de vida burguês. Então, a coisa vai se desmembrando, né, à medida que a gente vai falando dos outros filmes, porque O Baile Perfumado é exatamente a negação desse lugar formal, embora haja também a luta pelo território, e a culminância é com A Hora da Estrela, que a gente sabe representa uma nordestina, mas a resistência dela é no lugar da pessoa. Então, a gente vai ter uma discussão menos territorializada no sentido geográfico da palavra e mais territorializada no sentido do indivíduo, né? De uma autonomia de pensamento, de uma reflexão sobre os valores. Então, são 3 obras bastante distintas e o meu papel aqui é trazer alguns elementos de análise para vocês. Eu queria começar pelo lugar do narrador. Então, eu vou apresentar para que vocês possam ver, diante das imagens que eu capturei, peguei emprestado ali da internet. Então, a gente tem aqui o livro, A Hora da Estrela, tá? O disco, a trilha sonora, um disco que foi lançado logo no ano seguinte ao filme, que é de 1996, que marca chamada retomada do cinema pernambucano, com Chico Science, Fred 04, Silvio Viloso, Lúcio Maia, Paulo Rafael e mais, né? Grande elenco. A obra é uma mistura de artistas do eixo do sul-sudeste, né? A gente tem o Luiz Carlos Vasconcelos no papel do Lampião, a gente tem uma Maria Bonita, Tânia Alves, né? Mas a gente tem a participação efetiva de artistas como Geninha da Rosa, Borges, Germano Raiuti, e grande, assim, participação efetiva de artistas locais, até gente da equipe técnica que... Então, vamos apresentar, vamos ver aqui a nossa trilha fílmica.
já estou apresentando para vocês, então vamos lá. Esse slide aqui, eu vou abrir a tela toda. Então, como é Diário de Motocicleta, escrito e dirigido, né, por Walter Salles. Eu não sei se o roteiro é Walter Salles, ele que conta com a participação do Gael Garcia, né, em plena forma, no papel da Rosa, uma simples motocicleta, mas que é poderosa, onde ele e o outro amigo que é médico, né, vão atravessar a América Latina. E aí a gente tem essa observação do lugar do narrador, né? Em cada uma das narrativas a gente vai ter um jogo interessante de transformação desse lugar do narrador. No caso do Diários de Motocicleta, a gente sabe, foi extraída a matéria-prima para a construção do filme dos diários do Ernesto Guevara. Esses diários foram publicados e essa adaptação para o cinema vai ser feita com a mesma escolha da obra de arte literária, que é o relato em primeira pessoa. Então, o que a gente vai ver é que o Gael Garcia vai narrando, né, esse filme, e ao mesmo tempo que as circunstâncias vão aparecendo na tela, mas existe essa voz em off do Ernesto Guevara, né? No papel está o Gael Garcia. O próprio cartaz, eu acho que já diz muito, minha gente. Vejam só, como é construir a partir de um relato humanizado, né, de um indivíduo. A gente tem um mito, um revolucionário, alguém que se tornou bastante importante para a história mundial, né, de grande relevância para o contexto sociopolítico de todo o planeta naquela época, coisa que repercute até os dias de hoje, né, de alguma maneira. É um ícone, a gente tem camisetas, canecas, a gente tem cadernos, todo canto a imagem do rosto do Che Guevara é republicada como uma representação dessa pessoa, né, descolando completamente do seu contexto de indivíduo. Ele vira um símbolo, né, um herói de uma resistência, um ícone, inclusive na pós-modernidade, né, esse ícone sobrevive à modernidade e a gente tem até os dias de hoje. Então, o que acontece é que na transposição dessa narrativa, que é feita da matéria-prima biográfica, né, da matéria mesma, da vida do Ernesto Guevara, a gente vai ter já no cartaz essas referências, como se fosse tratado, o Ernesto Guevara fosse tratado como qualquer pessoa, como qualquer jovem aventureiro que resolve, antes de terminar a faculdade, se largar por uma empreitada interessante junto com outro amigo, né? Então, é um cartaz cheio de referências à vida do personagem, e a narrativa sendo em primeira pessoa, o relato é feito a partir dos registros no diário de Ernesto Guevara, o Che. Essa construção da arte é em cima de fotografias, porque a relação metalinguística, né? Eu recriei a vida do indivíduo e agora eu uso dentro da narrativa fílmica essa recriação como sendo um fato, como sendo uma realidade. Então, existe um espelhamento e eu vou funcionar absolutamente no lugar da metalinguagem, né, da recriação da vida dela mesma. Então, não são usadas as imagens da vida real do Guevara, né, a gente não tem mais aquela figura icônica, o rosto é completamente diferente, a gente está vendo isso, mas a gente tem uma amálgama disso que é uma nova versão do Guevara. E aí as fotos ou as circunstâncias de vida que ele vai colecionando durante essa trajetória, essa aventura pela América Latina, pelo território da América Latina, vão servir como o símbolo dessa realidade. Então, são fotografias, né, que a gente vê, mas fotografias da história recriada. Então, a gente tem aí a questão da escolha do personagem e a gente tem um uso da narrativa em si mesma, né? Existe uma amálgama da metalinguagem e a realidade passa a ser o que é ficcionado. Então, a invenção é mais forte do que a própria realidade, ela busca mais uma verdade, e aí eles têm essa fidelidade. Eles não poderiam, depois de ter feito o filme, colocar a imagem do próprio Guevara, né? Então, a gente tem um descolamento da realidade e, no espelhamento, uma vontade de refletir essa outra verdade, que foi a verdade inventada.
A identidade desse personagem é importante para o caráter da narrativa e a trilha também. A América Latina é um segundo personagem dessa história, porque conhecendo a história original, a gente descobre que não é por acaso, né? Não deixa, tem máxima relevância o fato de ser a América Latina que estava sob aquele contexto político de exploração econômica e social, né? Então, o Gael Garcia Marques é destacado dos demais personagens, isso comprova também essa estratégia de você trabalhar a personalidade do personagem e de maneira muito em primeira pessoa, né, do relato, me identificar com ele, me humanizar com a sua circunstância. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. A humanização do mito. O personagem vem em primeiro plano, a gente sabe mais, inicialmente, das informações pessoais da vida do Ernesto Guevara, e a gente atribui a ele essa sensibilidade, essa doçura, né, que o Gael vai dar ao personagem. Então a gente começa a acreditar mais na ficção e a defender as características do Guevara a partir do personagem, da recriação do ator. Isso é bastante curioso, né? O jogo metalinguístico, né? Então, os sofrimentos de Ernesto, a timidez de Ernesto, a asma de Ernesto, a solidão e os valores, a liderança e a ruptura, como a gente vai ver mais ao final do filme. Mas é esse amálgama que é interessante de analisar, porque passa a ser uma outra verdade. Qualquer que tenham sido as características em vida do Ernesto Guevara, ela tem o valor quando tratada de forma biográfica, mas na recriação da ficção, eu estou reinventando esse personagem com uma natural liberdade artística, né, a recriação artística. Então não é ele mesmo, ele passa a ser uma terceira coisa, e essa terceira coisa é inicialmente tratada de forma humanizada. Então eu tenho uma humanização do mito, né, e eu tenho também essa questão de colocar o personagem em primeiro plano. A gente sabe que foi uma revolução regida por vários agentes, o Guevara não estava sozinho, o Fidel Castro participou, vários artistas, né, escritores, jornalistas, existia uma movimentação de forças econômicas também de resistência na América Latina, como existem até hoje, ainda que precariamente, mas naquele momento de ruptura, ainda mais coadunando e preocupadas, né, em interagir. Então, o que acontece é que, filmicamente, eu ignoro esse tecido social-político, né, essas forças políticas outras, e vou centrar na personagem. Então, é uma recriação da personagem em primeiro plano e da história em si mesma sob uma perspectiva do indivíduo. Isso é bem interessante. E a América Latina como esse território, que é também uma personagem para se analisar no filme, né? Então, eles estão nesses lugares, e aí a cada lugar novo vai se retratando um comportamento da América Latina, a questão como diria Nelson Rodrigues, né? A nossa síndrome de vira-lata, porque a gente está sempre no lugar da margem, né? A gente sempre como uma coisa excluída do centro, da norma, do pensamento do mundo, ou da máquina, né, da parte nervosa do coração da máquina fazedora de forças políticas e de forças econômicas. Eu coloquei aqui do lado uma imagem que eu gosto muito, esse quadro de Frida Kahlo, é Meu Vestido Pendurado Ali, porque ela foi convidada para esse Salão de Belas Artes nos Estados Unidos, mas como mexicana, ela se coloca de maneira a demarcar o território, e ela coloca as forças ali, olha, ela fala da coisificação da arte, lá atrás tem a ilha de Manhattan, aqui umas chaminés, essa forma como a economia trata a arte, né? Ela faz isso bem criticamente, e ela mesma não vai, então ela sempre se retratava também no quadro, mas aí ela não vai sequer entregar a personificação recriada na imagem do quadro, a presença da Frida, né? Vai só o vestido dela pendurado. Ali está ela pendurada naquela galeria, a partir somente da sua posição demarcada de sul-americana, mexicana, artista com valores políticos e contra essa dominação, né? Então, há um discurso, uma narrativa que reitera o mesmo discurso do filme, né? E o que é interessante nesse caso é a despersonificação. A Frida Kahlo tira a própria pessoa dessa condição e coloca o objeto, que é
a marca dela, né, pelo que ela era muito vista na época e lembrada, que são esses trajes dos povos originários mexicanos, né? Que ainda nem se chamava México, né, minha gente? Era uma outra sociedade, enfim, mas que vai resultar na sociedade do México, né? É incrível que até a Colômbia é um pouco pior, né? Porque você levar o nome do seu conquistador nas costas para o resto da vida, ainda bem que a gente virou uma coisa Brasil, né? Pau Brasil, essa coisa que pega fogo, infelizmente, mas o México, não saberia exatamente fazer uma análise sobre o nome do país, a escolha para o nome, né, mas, assim, livrou um pouquinho em relação ao karma da Colômbia. Mas é isso que há, ela faz uma despersonificação, né, que é o contrário do que a gente está vendo enquanto movimentação do filme, centrar na personagem do Ernesto. Bom, eu acho que dei elementos suficientes, né, para que a gente possa assistir o filme e problematizar, enquanto Baile Perfumado, de Nírio Ferreira e Paulo Caldas, um filme da década de 90, metade, né, da década de 90, 1996. Ele vai ser lançado como trilha sonora, como formato, um ano depois, em 97, é lançado o CD, né, com essas bandas e essas músicas todas que foram bastante representativas. É um filme que abusa dessa diegese, ou seja, a recriação fílmica é feita em cima de uma linha, de uma estética já existente, de uma poética já existente, que é a poética do movimento Mangue, né? Embora seja também uma estética, minha gente. Deixa eu ver se eu me faço explicar. É porque são esses eixos, assim, existia uma discussão sobre uma afirmação identitária e uma movimentação da arte em relação a ser híbrida. Ela trazia o popular, o clássico, como no caso da arte armorial, mas no caso do movimento Mangue Beat, ela trazia uma mistura, como se fez no tropicalismo, dessas características de uma cultura mais popular, mais de raiz, né, de nação, como os tambores do Nação Zumbi, ou seja, uma percussão que remetia aos povos originários brasileiros, e a guitarra distorcida do Lúcio Mauro, a voz diferenciada de uma Estela Campos, que é inclusive de São Paulo, né, assim, mas que faz essa interpretação da música Baile Perfumado muito bem, Veneno, né? Então traz essa carga cosmopolita para dentro da música, que tem uma base, que é o movimento Mangue Beat, muito enraizado na afirmação de uma nova geração que é um pouco antropofágica, né? Como no movimento modernista, come tudo e recria a partir de suas próprias referências. Mas é, como diria o Chico Sainz, uma antena parabólica na lama, né? Daquele material orgânico, daquele lugar onde, aquele nascedouro de espécies, né? Aquela multiplicação de novas espécies, aquele berço, né, que é o mangue, alguma coisa que estivesse conectada com o mundo, que não esquecesse de dialogar com o externo. Então, faz isso através dessa imagem da antena parabólica. O que vocês devem observar é que o narrador é uma figura externa. O Baile Perfumado, ele é feito a partir do relato, não do próprio Lampião, né, que vira o objeto de observação do Benjamin Abraham, que é o cinegrafista, né, o homem que vai conseguir costurar uma aproximação ao bando de Lampião, aos cangaceiros, que dominavam aquela religião, lutando contra milícias, não é? Lutando contra a própria polícia local, pelo território, pela dominação das chamadas Terras Prometidas, e ele é esse observador externo. Ele é um estrangeiro, é libanês, e ele chega ao Brasil para filmar Lampião e vai conseguir se aproximar do mito, né, desse homem terrível, esse carniceiro, fascínora, matador, mas ao mesmo tempo herói, guardião das terras prometidas, através do Padre Cícero, né? E o filme já começa com a morte do Padre Cícero, as mulheres rezando, velando o corpo do Padre Cícero, e o Abraão fazendo essa narrativa, né, como observador. Ele escreve cartas, ele fala sobre
situação importante dele conseguir se aproximar do bando e do Lampião através da relação com o Padre Cícero, da costura feita pelo Padre Cícero. Então, o que é interessante aqui? A gente viu a personificação, né, como um traço forte do filme Diários de Motocicleta. Aqui a gente vai ter um observador externo, então não há um relato em primeira pessoa e há uma reconstrução do mito homem, né? Não vai haver somente aquela preocupação, como era muito fortemente observada no caso do Baile Perfumado, dessa primeira pessoa de Lampião. A gente vê isso, claro, o Lampião é o grande foco do Benjamin Abraham, né? Mas o bando todo é apresentado nessa reconstrução. E o que vai acontecer, eu acho que vai se mexer no mito de Lampião, mas não trazendo as características de uma fragilidade, de uma sensibilidade humana, como no caso do Che Guevara. Vai se colocar ele num lugar mais sofisticado, né? É um homem que defende produtos para a sua tribo, para o seu bando, então o perfume, o baile é perfumado, a Maria Bonita usa meias de seda, né? Ele tem acesso a mercadores, a dinheiro mesmo, a quantias vultuosas de dinheiro que alimentam o bando, né? Assim como as armas, né? Assim como a maneira de estar preparado para enfrentar as milícias com armas que sejam melhores que as armas da própria polícia local ou dessas outras, digamos assim, milícias equipadas para combater o bando, né? É interessante porque há muitas referências, assim, por exemplo, na capa a gente vê uma estrela de 8 pontas aqui, né? Então é um sol aqueles símbolos, essa vestimenta, há uma recriação, há uma criação toda de uma poética, que é a defesa do homem forte do sertão resistente, dono da terra, aquele que não baixa a guarda, né? E há também uma poética que vai defender essa recriação do mundo, né, a partir dos próprios elementos, do próprio material, da própria vestimenta, do couro, da sarja, das alpercatas, né? A gente tem toda uma gramática, né, que vai surgir a partir desse Nordeste e que vai se perpetuar nas leituras que são feitas desse personagem, desse homem mito, né, dessa geração de pessoas, né, que estava vinculado do outro lado, também marginalizados, né, também optando por uma revolta, por uma resistência, por uma luta pela terra e por uma identidade, né, e que era carregada de signos, era carregada de uma recriação do seu universo, né, a partir de uma matéria-prima, o couro, essencialmente, né, mas também as moedas que eles traziam nos chapéus, né, o cobre, esse material que eles usam para poder se manter constantemente em acampamentos, né. Então, é a reconstrução do homem-mito, as coisas que eu chamaria atenção é o gosto refinado, e escapou aqui o luxo, o perfume, a ligação com a igreja, o amor, né, a Maria Bonita, então existe uma defesa da honra, né, tem valores aí, a Maria Bonita era uma liderança em si mesma, mas o tempo todo esse homem se remete a uma valorização da figura da Maria Bonita, era um moralizador local, né, ele tem uma regra própria, ele não quer também que seus jagunços façam como aconteceu lá nos pogroms, né, da Ucrânia, na Rússia, né, que o Exército Vermelho completamente perde o controle daqueles homens que estão na linha de frente, né, no fronte. Então, ele era um moralizador local e uma figura muito influente politicamente. E a gente vai ver essas relações com a igreja e com os generais, né, que eram os subgovernadores dessas regiões. Então, Virgulino Ferreira, o Lampião, o cangaceiro das terras prometidas, é retratado como ele é mesmo, esse líder de um bando, mas cheio de artefatos, né, de uma
gramática visual bastante interessante, né? Olha, tem muitas tradições, é muita coisa para analisar, muita liturgia, muita literatura, né? Que brota a partir desse mito, né? E dessas, olha, dessas peças que estão aí recriadas, né? Aqui há, sim, uma busca, né, é engraçado que o espelhamento vai remeter ao próprio objeto. Então, a gente tem uma despersonificação, praticamente, porque o que acontece? Eu tenho um objeto que é olhado, que é Lampião Seu Bando, mas eu não vou ter aquele foco central, como no caso de Diários de Motocicleta, e o que acontece é que o tecido político, regional, cultural, essa massa homogênea que representa o todo do bando e da vivência, da experiência olhada, observada pelo Benjamin, que é um elemento de fora e não é o eu falando para esse espectador, vai homogeneizar e vai tornar o personagem menos importante que no caso de Diários de Motocicleta. Isso vocês podem observar. Bom, uma coisa muito importante é essa diegese, né, minha gente? A música tem um efeito imprescindível assim, na construção da narrativa, da estética da narrativa, né? A partir desses sons, dessas guitarras distorcidas, dessas misturas, do próprio movimento mangue, que já era muito forte naquela época, né? Ele tinha acabado de eclodir, né? 1990 é o momento do auge do movimento mangue, e aí a gente está falando de um filme que vem apenas 6 anos depois. Então ele aproveita muito essas outras narrativas, né? Que as músicas, que as rabecas, que as guitarras distorcidas do Lúcio Maia, que o Ciba Veloso, como artista, construiu foneticamente, sonoramente, o Helder Duarte, a banda Mestre Ambrósio, né? Lenine, a própria Estela Campos, que já foi citada. Então, existe uma mistura nessa construção e vários elementos que tornam a narrativa, até porque o diretor Lírio Ferreira, ele vinha de uma construção fílmica de videoclipes, né? A origem do Lírio Ferreira, ele migra para o cinema, mas ele trabalhava já com videoclipes e trabalha, acho até hoje, com videoclipes, né? Então a música é mais importante para ele construir a narrativa imagética. Então isso veio parar no filme O Baile Perfumado. Ele e o Paulo Caldas, né, fizeram... Paulo Caldas é essa criatura que faz um cinema denso, de muito conteúdo histórico, né, traz uma carga muito simbólica, muito significativa para as imagens, então tem uma narrativa assim, muito verdadeira, né, traz muita credibilidade à reinvenção da narrativa. E o Lírio Ferreira tem esse ritmo, né? Ele traz esse ritmo do videoclipe para a linguagem cinematográfica e essa importância destacada da música. Então, aqui a gente tem uma cena do filme onde eles estão no making-off e a outra cena gravada. Coloquei as duas juntas para vocês verem. Bom, o que é o fato é que o personagem ele é riquíssimo, né? Existe essa despersonificação no filme Baile Perfumado, mas o fato é, esse objeto já foi personificado outras vezes. Então, houve um momento de surgimento, digamos assim, do cinema nacional em cenário internacional, num contexto internacional, com o Cangaceiro, de Lima Barreto. E é a mesma história, basicamente é um herói, né, bandido para a sociedade de um lado, mas para a outra, que é oprimida, herói, né? Então, é essa figura icônica que já foi trabalhada outras vezes no cinema, na literatura. Olha, mais recentemente, até foi parar num outro livro, e aprovado já como série, né? Então, assim, é essa história, um justiceiro, aqui chama Matador o personagem, enfiados na esquina do céu com o inferno, do Euri do Navio, que é de Floresta do Navio, né? Essa região onde os cangaceiros circulavam ali, né? Assim, embora Angico seja cidade, Triunfo, né? Seja um lugar onde o Lampião se escondia, né? Mas Floresta do Navio, a gente sabe, como sertão brasileiro, tinha muita presença também, sobretudo depois da dispersão do bando, quantas famílias não estariam relacionadas, né, a esse cangaço, a
movimentação política, sociológica, né, esse novo cenário de construção social de um interior pernambucano, mas que tinha repercussões mundialmente falando, né? Claro que na hora que ele tem um contato com esse ou aquele usineiro, com esse ou aquele coronel, com o padre Cícero, né? Quando ele se torna um objeto explorado artisticamente, ele começa a repercutir no pensamento humano de forma geral, né? Então, o símbolo de resistência, a história contada e recontada. Olha, a capa do disco de Secos e Molhados, o filme do Glauber Rocha, cabeças cortadas, que vocês sabem porque o bando termina assim, né? Essa é a culminância da história do bando de Lampião. E aí a gente vai para o nosso terceiro filme, A Hora da Estrela, com e sem narrador. Com o narrador, Rodrigo S.M., no formato de literatura. Esse quadro aqui é de Luciano Pinheiro, essa pintura fala sobre a fragilidade do futuro. Eu quis colocar ela aqui, abrindo esse parêntese, porque A Hora da Estrela, diferente da escolha do Ernesto Guevara, né, e os outros todos revoltosos, né, que Fidel Castro, que fizeram essa construção de uma revolta política na América Latina, inclua-se aí um Gabriel Garcia Marques, né? Enfim, quem mais? Sartre, Simone de Beauvoir, todos eles viam essa efervescência de reconstrução política de maneira muito ativa e participaram muito ativamente, então a gente tem isso presente, né? E na Hora da Estrela, não, a gente tem uma questão individualizada e ela vai se render à vontade dos outros até o momento da morte. Quando chega no momento da morte, há a ruptura. Então, existe uma forma recriada, uma estética recriada. Então, mesmo que o cenário não favoreça a Macabeia, tudo conspire contra ela, ela tem vozes e em profusão, né? Ela diz 13 vezes aqui veio no próprio título. A culpa é minha, a hora da estrela, ela se arranje, o direito ao grito, a própria assinatura da Clarice Lispector. Quanto ao futuro, o lamento de um blue, ela não sabe gritar, uma sensação de perda, assovio no vento escuro, eu não posso fazer nada, registro dos fatos antecedentes, história lacrimogênica de cordel, saída secreta, discreta, pela porta dos fundos. Então, embora as diversidades sobre ela fossem muitas, as circunstâncias sobre ela fossem terríveis, opressoras, né? Ela é um indivíduo só, ela não é um bando inteiro, nem ela é uma força política que tem relações em toda a América Latina, como acontece com Ernesto Guevara, né? Não está armada, ela não usa dos mesmos artifícios, ela não vai promover uma revolução socialmente falando, nem vai ocupar territórios, ela está no território único do corpo, ela lida com essa profusão de palavras. É uma anônima que se alimentava da marca Coca-Cola. Ela não diz exatamente isso no livro, mas diz que ela, por dia, só comia um cachorro-quente e bebia um refrigerante com gosto de esmalte e sabão aristolino. Quer dizer, ela não usa o nome, mas a gente sabe que Macabé é alguém que celebra esse lugar da televisão, do mito, né, da moça virgem pura. Ela vai obrigatoriamente se virar sozinha depois da morte da tia, porque ela já não tem outros laços, né, familiares, e ela precisa construir essa pessoa em si mesma. Ela tem apenas a curiosidade, a vontade de descobrir o que é, ouvindo a Rádio Relógio, o que é cultura. Então, é uma revolução completamente diferente e que só vai se dar no momento da morte. Eu vou repetir isso, porque a hora da estrela é o momento em que ela sai da cartomante, a cartomante prevê um futuro, e diante dessa fragilidade do futuro, é nesse momento que existe o gesto de ruptura, né? A Clarice Lispector cria a Macabeia para esse momento, esse abraço com a morte, e ela sofre toda a vida dela, pactuando, de certa forma, com o olhar que dedicam a ela. O espelhamento a ela não é inicialmente rechaçado. A gente vai vendo aos poucos ela se libertar do namorado olímpico, que vai escolher a amiga Glória, da própria amiga Glória, que faz dela uma boba, né? E vai construir essa outra narrativa.
mas a partir de uma revolução própria, né? A partir de uma